Pronto, acho que deu certo sim. Vamos lá. Vamos ver se agora por aqui a gente consegue. Prima, tá entrando? Olá, Conseguimos, primo. conseguimos, graças a Deus. O Instagram não estava ajudando Não, muito ele não hoje, ajuda não. em nada, gente, pelo amor de Deus. É, impressionante. Bom, vamos lá. Tudo bem com você? Vou sentar no meu Tudo lugar. em paz. E você, como estão as Gra- coisas? Graças a Deus, tudo bem. O Instagram fica piscando, né? Falando tipo, tá reconectando, a conexão tá ruim. É, e que estava dando erro ao carregar o vídeo, super esquisito. Tá. É muita live ao mesmo tempo. É Bom, verdade. oi para todo mundo aí. Oi, Que Rê, oi, bom todos mãe. vocês por aqui. Tudo bem? Vamos lá. Como é que foi sua semana, primo? Semana dura, prima. Foi bastante trabalho, graças a Deus. Mas tem ficado cada vez mais evidente que é uma doença que está se espalhando cada vez mais para as parcelas mais carentes da população, lotando os hospitais do SUS, e isso realmente, na minha opinião, vai trazer aí umas semanas difíceis pela frente. Mas estamos lá, estamos fazendo o trabalho, estamos tentando ajudar da melhor maneira possível. E você, como foi? Foi bom. Tive a triste notícia de alguns amigos meus que estão na UTI, colegas de trabalho. Então é uma coisa que assusta um pouco a gente, né? E mostra que o panorama não é exatamente esse que algumas pessoas falam que é só uma gripe e tal. É uma loteria, né? Para algumas pessoas não cai tão bem assim a doença. Então, eu tava comentando muito isso hoje, né? Infelizmente, a gente não tem um manual de instrução, nem da gente mesmo e nem da doença, que vai mostrar para a gente, de antemão, como que a gente vai passar por essa doença. Então, da mesma forma que você pode ter realmente uma gripinha comum ou não ter absolutamente nenhum Nada. sintoma, você tem uma chance aí em torno de 20% de ter um problema mais grave, de precisar ser hospitalizado e tudo mais. Então, é muito complicado. É difícil porque eu não estou habituada, e você também não, de estar, de ver ou de ter alguns amigos, né, que são médicos na situação de pacientes. Sem Amigos que há dúvida. uma semana anterior estavam sentados com você no conforto, conversando, né? Sem dúvida nenhuma. É Então, é duro. essa situação que nós que estamos lá vendo, tem que falar, não é só velho que pega e não. E também acomete a doença todas as idades, né? Nós que estamos indo em hospital, a gente tem uma chance, né? Real de contrair a Sem dúvida. doença, e alguns dos nossos amigos queridos, vão adoecer. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Infelizmente, sim. As UTIs essa semana já estão ficando cheias, né? Já em torno aí, pelo menos 85% de lotação, Exato. Algumas já com 100%, a do Emílio Ribas aqui em algumas São já. Paulo. Em outros estados, a situação já está realmente caótica. O estado Exato, do Amazonas, né? E do Ceará, a situação já está muito ruim. Mostrando exato. que a curva ela não está errada, que infelizmente a gente queria que Deus fosse brasileiro e que não fosse acontecer aqui conosco, mas que a gente tem que se preparar, né, para atender as pessoas, para tentar dar esses leitos que você está aí no Pacaembu. Conta como é que tá? Tá lotado? Tá? Como é que funcionou essa segunda semana? Então, aquela mesma máxima que a gente já tinha, né, da semana passada, de ir abrindo aos poucos, a gente está com mais ou menos 50, 60% já aberto e com 90, 95% de ocupação.
E casos Graças a graves, já Deus. tem paciente em UTI? Não. Eu vi que não teve nenhum óbito, eu recebi o boletim da semana, que é uma notícia Na verdade, maravilhosa. teve um no final de semana que foi bastante veiculado, mas foi o único até agora, de um paciente já bastante grave, com muitas comorbidades. Mas temos pacientes na UTI lá, na sala de estabilização, esperando transferência para um hospital de maior complexidade. Voltando só um pouquinho no que você falou a respeito da projeção, eu acho que o grande problema que não está sendo levado em consideração nas projeções mais otimistas é que, infelizmente, aqui no Brasil, também não vou dizer que é só no Brasil, acho que em grande parte do mundo, existem duas medicinas diferentes, que é a medicina privada e a medicina pública. E aí, quando você vê essas projeções que estão sendo feitas, na maioria delas está levando em consideração a curva do sistema privado, e não o que a gente tem de saúde pública. E, repito, eu não acho que seja ruim, de verdade eu não acho que seja, mas é diferente da saúde privada, isso não tem a menor dúvida. Essa semana, né, eu estava conversando, eu sou muito amiga, né, do prefeito daqui de São Paulo, ele estudou comigo no colegial, e eu estava conversando, e ele fez até um discurso, eu fiquei muito feliz, queria agradecer o Bruno Covas e toda a equipe dele, que me deram toda a atenção e escutaram o que eu tinha para falar, mesmo sabendo que não era uma atenção desejável, mas que é uma coisa que me entristece muito, que eu vejo em todo mundo, né? Além do sistema de saúde, existe um outro sistema que ele é negligenciado em todos os países e que as pessoas não dão muita atenção, que é o sistema funerário, né? E que a curva chega nesses lugares e aí é muito mais triste do que a gente pode imaginar. Como no estado de Nova York, que tem valas coletivas, né, conjuntas, e eu não acho justo que isso aconteça aqui. Então eu tive que falar, puta, eu sei que é um assunto muito ruim de falar, mas eu quero falar para todo mundo aqui. E eu falei, ó, não acho justo que um cara que é um eleitor seu, ou que é um tenha que lidar com isso. E essas atenções estão sendo agora voltadas para esse tipo de projeto. Ele criou um comitê para isso, né, para assessorar toda essa parte, que é uma parte que é um outro ralo, um outro funil que ninguém enxerga, né? Infelizmente é uma realidade que a gente tem que encarar. É ruim de Isso falar, mas tem realmente que pode encarar, acontecer. gente. Não, foram tantos óbitos, tá bom. Ó, cada óbito é uma pessoa com família, é um Exato, corpo que ele precisa ter um lugar para também ficar, sem dúvida. né? E ninguém quer falar disso. Mas aí eu acho, por isso que eu gosto de falar com você, porque a gente entende que existe uma necessidade de ter atenção para esse outro funil, né? Para que não aconteça como está acontecendo em estados riquíssimos, né? Em países de primeiro mundo, né? O estado de Nova Sem York dúvida tem nenhuma. muito dinheiro e não tem onde pôr, gente. Hoje, Exato, esse dia, hoje nos Estados Unidos, morreram 4.500 pessoas. São 4.500 enterros, 4.500 vagas num cemitério que já tinha exatamente. 2.000 ocupadas ontem. Não dá conta, não dá Exato, conta. não tem como, não dá vazão, essa que é a grande verdade. A gente não gosta de falar isso, mas a verdade é essa, né? Então, Exato. e para que todo mundo tenha dignidade nesse momento, já que não vai poder ter um enterro, um velório, né? Um enterro propriamente dito, mas que tenha dignidade nesse momento e a gente tem que voltar as nossas atenções para isso. É ruim de falar, ninguém quer falar de coisa triste, por isso que a gente só vai falar uma vez por semana sobre isso, mas é uma atenção que eu pedi, né? E que, graças a Deus, eu fui ouvida. Que bom. E a história das máscaras, que também hoje ele publicou que agora vão ser obrigados todo mundo a usar máscara nos ambientes públicos fechados. Então, se você for ao supermercado, você tem que usar uma máscara, né? Então, para evitar. E essas medidas de máscara, tudo, eu vejo como um caráter
para que a gente consiga liberar mais rápido a economia, sabe? É o que eu falei a gente conversou na semana passada também, né? Acho que quanto mais rigoroso, quanto mais cuidadoso a gente for nesse primeiro momento, mais rápido a gente vai sair disso. Mais rápido a gente vai poder voltar ao convívio normal. Então, É o que assim, todo mundo quer, né? é ruim, é óbvio que é ruim. Ficar em casa, ficar sem fazer nada, não é necessário. Ficar obrigatoriamente em casa não é agradável. Você ficar por opção, ótimo. Agora, ficar porque você é obrigado a ficar, não é gostoso. Mas é isso. Quanto Normalmente as mais a gente medidas. conseguir fazer isso nesse primeiro momento, mais rápido a gente vai sair disso e voltar à vida normal. Houveram várias iniciativas em relação ao esporte. Eu estou também tentando fazer algumas iniciativas em relação ao esporte que eu faço, porque o esporte também tem muita gente que vive disso, né? Estão fazendo alguns projetos para jogadores de futebol ficarem tipo num Big Brother, sabe? Numa bolha. Eles entram, fazem exame, ficam lá dentro, e aí os jogos vão ser transmitidos para tipo a Champions League. Acho que é isso que vai acontecer. E aí eles não podem voltar para casa, eles ficam todos lá dentro. O Dana White, nas lutas, está tentando colocar lutadores na ilha dele, que ele falou que não vai medir recursos para construir um sistema, um hotel, para os lutadores ficarem morando lá para poder continuar o treino, né? Tipo uma ilha Covid-free, né? Tá tentando criar uma Covid-free zones. Tá, né? Que eu acho que são iniciativas, que é o que está todo mundo querendo tentar fazer a vida voltar ao normal. Até porque quando eu falo dessa parte econômica, né? As pessoas me falam, não, mas as pessoas vão morrer de fome. Eu falo assim, não. Veja bem, se o pobre sair de casa, ele for trabalhar e ele contrair a doença e ele for a óbito, não é uma pessoa que vai estar na zona da pobreza passando fome. Quando ele vai a óbito, ele deixa o resto da família dele em situação de miséria. E o Estado também vai ter que arcar com esse custo. Então, não é que vai diminuir a fome o cara indo trabalhar. Você vai aumentar em outros cenários. Só mudar os cenários de lugar. O impacto é muito ruim. Você sabe que eu tenho, esses últimos dias eu tenho pensado realmente muito sobre isso. E realmente não. Como médico, eu continuo acreditando que realmente o isolamento é a melhor opção, mas eu acho que realmente qualquer uma das duas saídas escolhidas, ou na verdade qualquer saída escolhida, ela nunca vai ser ideal. Ela vai deixar para trás, infelizmente, muitas pessoas, muitas vítimas, vamos dizer assim. Então, eu acho que nesse momento o que a gente tem que fazer realmente é se unir, procurar pensar no coletivo, pensar em todas as pessoas, Com certeza. e tentar politizar o menos possível essa situação para que a gente possa sair de uma maneira um pouco melhor. Tem uma pergunta. Gente, se vocês quiserem pergunta, o Antônio vai respondendo. A Yumi está perguntando o que esperar com a saída do Mandetta. Eu não conheço o novo ministro. Você conhece, primo? Não sei que medidas que ele... Conheço, assim, a única opinião que eu tenho a respeito disso é que se tem uma coisa positiva, nessa troca, é porque agora entrou um ministro que é médico, ponto. Ele não é político. Ele não tem uma outra agenda. Então, acho que isso é uma vantagem, independente do lado que eu defenda. Mas você colocar uma pessoa que é só técnica, pode ser que seja uma vantagem. E eu acho que nas últimas, sei lá, pelo menos 2, 3 semanas, a atuação do Mandetta começou a pender também para uma questão política, para uma questão de briga, de braço de ferro com o presidente e com vários governadores e tudo mais. Então, acho que nesse sentido, pode ser sim
uma vantagem. Eu acho que também não dá para a gente, como foi veiculado e como muita gente tem opinado, ah, não, é pura e simplesmente uma tragédia ou é pura e simplesmente uma coisa boa. Eu acho que a gente tem que olhar por todos esses lados. É, com certeza. Eu não queria estar na posição de ninguém que está lá, não, mas Nem eu, porque, de na jeito nenhum. verdade, ninguém sabe se o Mandetta estava certo, se o novo ministro vai agir de forma certa, se o presidente está certo. Ninguém sabe o impacto real e aonde isso tudo vai chegar. O que a Vou, gente re- tem. vou, vou repetir, e eu tenho falado isso em todos os meus grupos de WhatsApp, em todas as conversas que eu tenho. A única pessoa que poderia responder isso para a gente seria o McFly. Se Sim, ele de voltasse do volta para o futuro futuro, né? e contasse para a gente como que terminou essa história. E aí, falando de como terminou essa história, a gente poder moldar as nossas atitudes. Porque, assim, eu até ouvi de um amigo meu que eu fiz essa analogia, e ele virou para mim e falou: a gente está num momento que é igual briga com a esposa. Não tem como ganhar a discussão. E é exatamente assim. Se a gente tiver um número de vítimas e um número de doentes menor do que era esperado, a gente vai dizer que tudo foi exagero, que tudo foi feito com viés político, que nada disso era necessário, vão Que era uma culpar os tentativa da governantes por China de conta. destruir a economia. Essas. Isso, vão culpar pela destruição da economia e tudo mais. E eu acho que não. Eu acho que se isso acontecer, vai ser fruto também de muitas medidas que foram tomadas, do distanciamento social, da antecipação da vacina para a influenza, de alguns outros fatores que não são nem de agora, mas de Conhecimento repente melhor da doença. a vacinação contra a BCG, a vacina BCG. Então, assim, acho que tudo isso pode trazer para a gente, eu espero que traga para a gente um resultado melhor do que esperado. Só que, por outro lado, se a gente tiver o número de vítimas que foram projetadas, o número de mortos, o número de doentes, isso também vai ser jogado de uma maneira política, se dizendo que as medidas não foram eficazes, elas não foram feitas no tempo certo, elas deveriam ter sido feitas antes. Então, não tem como ganhar. Não tem como ganhar a Não discussão, tem como fazer. infelizmente. Nem deveria ser, né? Tá todo mundo no mesmo barco, a verdade é essa. Né? Exato. Independentemente de qual seja o planejamento que está sendo adotado, a linha de pensamento, todo mundo está junto, gente. Não adianta ficar brigando, Exatamente. não. Vai acontecer para mim, para você e para todo mundo. Exatamente. Fê Costa está perguntando, uma dúvida. Todos os médicos de todas as especialidades estão tendo que ir para a linha de frente? Ninguém tem que ir para a linha de frente. A gente está numa situação que a gente ainda está com uma situação relativamente sob controle e que ainda existe a possibilidade de que as equipes médicas sejam equipes de pessoas que se dispõem a fazer esse atendimento, de todas as especialidades. Pode ser que, num segundo momento, a gente precise mesmo de uma convocação de todos os médicos para que a gente possa atender a demanda. Atendendo também a todo o treinamento, não vai vir nenhum médico sem treinamento ou sem capacidade para executar aquela fase do tratamento, porque são diversas fases e diversos cuidados. Então, fiquem tranquilos. Não é um ortopedista ou um dermatologista, sem ofender as especialidades, que vão entubar você, porque eles realmente não têm essa habilidade, né? Vai ser sempre uma pessoa mais experiente nesse quesito. Então, fiquem tranquilos que esses outros podem atender no pronto-socorro, podem atender nas enfermarias, não tem problema, tá bom? Mas tem lugar para todo mundo, diante das habilidades de cada um. Tem alguém falando que você é muito lindo, que eu também acho que você é muito linda. Muito obrigado. Não, você Real. que é. Você que é. Um beijo aí para todo mundo que está mandando oizinho. Daniela está perguntando, é verdade que os hospitais já estão sobrecarregados? Já mudou este gráfico? Doutor Antônio, obrigada por salvar a minha vida em 2016. Obrigado, imagina, não tem nada que agradecer, é um prazer e uma honra. Em relação aos hospitais, existe uma diferença, né? No sistema privado,
pelo menos aqui em São Paulo, parece que a gente já está entrando numa fase descendente da curva. E os hospitais, apesar de ainda estarem bastante sobrecarregados, a situação está um pouco mais sob controle. E o que a gente está vendo no Sistema Único de Saúde, né, no SUS, é que está havendo uma proliferação muito grande dos casos, um aumento muito grande dos casos, e isso está sobrecarregando, sim, todos os hospitais públicos. E o que a gente tem visto é que esses hospitais de campanha que foram levantados para ajudar, eles vão sim ser muito importantes, vão ser fundamentais para ajudar com essa sobrecarga. A Ana tá perguntando, Ana Kerli, tenho 55 anos, eu posso ir ao mercado tendo os cuidados? O ideal, de acordo com o que é preconizado hoje, é que se você puder pedir em casa, pela internet, pelo computador, é melhor, é mais seguro. Ou Caso não revezar com haja... os vizinhos, né? Quando para ir um vizinho vai, já faz a sua compra, né? Exatamente. Agora, não havendo essa possibilidade, aí não tem jeito. Aí você precisa ir, que a gente precisa comer, não tem jeito. Então, é necessário você fazer compras de mercado, seja em loco ou seja através da internet. Se não houver outra opção que não seja ir até o mercado, aí a gente tem que ir com todas as cautelas, que é o uso da máscara, tentar tocar o menos possível em corrimão, porta, esse tipo de coisa, e a higienização constante das mãos com álcool gel, não levar as mãos ao rosto, não ficar mexendo na máscara, porque também dá na mesma. Então são esses cuidados que precisam ser tomados. O João Paulo está falando que queremos que todos saiam ganhando. João Paulo, obrigada por tudo. Vamos todos sair ganhando, se Deus quiser. A Ena está falando Enairda. Ela está falando, começou a fase mais dura agora. Falar, está começando, né? Especialmente. Eu acho. A Ana está perguntando, doutor, qual o risco de ir ao mercado estando de máscaras? O risco é bem menor. Dizer que não existe risco é mentira, porque o vírus ele está aí, entendeu? Agora, o que a gente pode fazer para minimizar esse risco é o uso da máscara, são todas essas orientações que a gente acabou de dar. A máscara, ela protege tanto a pessoa, como ela protege Isso. o ambiente e a contaminação dos produtos, do ar e do corredor e dos alimentos do supermercado. Então, ela tem duas partes de proteção, né? É isso. É isso. Eu tô rindo por causa do Adriane, que eu também, eu via o nome Enaíra, daí eu falava assim, putz, por que será? Será que é Enaíra o nome? Aí ela acabou de escrever que é Adriane. Adriane. Aqui está escrito, o Andrés falou, em outros países conseguiram achatar a curva de contágio com lockdown. Quando implementar esta medida? Acho que já está implementada, né? Nem acho. Eu acho que essa medida ela já está sendo usada aqui no Brasil. A única coisa que não está sendo utilizada aqui no Brasil, ou pelo menos até agora eu não vi sendo utilizada, foi o uso de força, o uso de medidas mais sei lá, agressivas. Então agora, tentando ver a movimentação dos celulares para ver o quanto a população está cumprindo com as medidas de isolamento, mas não está sendo uma coisa feita pessoal, não é uma coisa persecutória. É só uma coisa para ver onde que os sinais estão se movimentando para saber, gente, tem metade das pessoas paradas em casa e tem outra metade na rua, né? Exato, mas não tenho visto, ou pelo menos não vi nenhum relato de multa sendo aplicada por pessoas na rua, nada disso. Cláudia falou que monta a cavalo, também monta a cavalo, Cláudia. Como é a Adriana, né? Adriane? Adriane. O público que começou a pegar, as pessoas não têm ficado em casa. Uma pena, vamos sofrer por conta de não cumprir a quarentena. Outras Eu que não, mas a evidência é que sim.
A Cláudia está falando dos cavalos, aulas ao ar livre, mantendo a distância, álcool nos equipamentos. Cláudia, em relação aos cavalos, eles precisam sair da cocheira, porque senão eles morrem. É igual trancar um cachorro numa gaiola, né? Ele precisa sair para se movimentar. As cocheiras são pequenas. Abandonar animal é crime, então realmente os cavalos estão sendo montados e estão sendo treinados nesse período. Eu tenho tomado o cuidado de ir montar de máscara, monto no cavalo de máscara, porque como eu vou ao hospital e volto e chego na hípica, eu sou uma pessoa potencialmente que posso ser uma assintomática, tá carregando vírus a qualquer momento. Então, eu não quero contaminar ninguém, então eu uso a máscara. Sabendo que, ainda assim, é uma coisa ao ar livre, não vai ter ninguém a 2 metros de distância, até porque eu vou estar em cima de um cavalo, não tem nem como a pessoa chegar perto de mim. Mas eu tenho diminuído a intensidade do treinamento para evitar risco de acidente, que eu não quero me machucar e precisar do sistema de saúde por outro motivo, né? Por nenhum motivo. Então, em vários lugares, as hípicas tomaram as atitudes de não deixar os alunos terem aula. Então, por exemplo, a escola de equitação, inclusive a ecoterapia aqui, porque a ecoterapia tem que ficar próxima, não tem como. São atividades eletivas, elas estão suspensas, né? Eu não recomendo que quem é iniciante inicie o esporte agora, porque sim, existe risco. Não é o momento para você tentar atividades novas, deixar os cavalos, quem não tem muita habilidade de segurança, só fazer o básico, dar um rolezinho e voltar, não saltar, tentar evitar, para tentar evitar acidente. Essa é a recomendação que eu dou em relação ao esporte. É isso, segura um pouquinho. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente volta tudo ao normal e aí começa. Tati Vendramini mandou corações. A Fê Costa, como médicos, vocês têm algum sentimento de quando as coisas vão voltar ao normal? Voltar ao normal eu acho meio complicado de responder. Eu tenho trabalhado com uma esperança muito grande e vendo estudos de um lado e de outro, eu acredito que no fim de maio as coisas possam começar a melhorar. Quero crer nisso. Eu recebi hoje um gráfico com todas as datas de possíveis términos desses isolamentos, términos não completos, né? Porque exige teste para você conseguir liberar as pessoas e a gente também não está tendo teste, está em falta. Para a gente conseguir liberar as pessoas para fazer o tal do isolamento vertical, né? Mas os gráficos que me mandaram com as expectativas, eles deram essa programação para o dia 15 de maio. Não sou eu que estou dizendo, tá? É o que os gráficos estão dizendo, contando que esses dados podem estar totalmente equivocados, eles foram dados feitos com base no que a gente tem hoje de teste, então, que é muito pouco. O Brasil é o país de todo o mundo que menos testa. Ninguém testa menos que a gente. A única coisa que eu vi esse gráfico também, e é por isso que eu acho que de repente fim de maio pode ser uma boa, mas aí eu só faço duas considerações. Uma, aquela que a gente fez logo no comecinho, de que essas projeções elas são baseadas no total de casos no Brasil. E ela não diferencia os casos da rede privada dos casos da rede pública. E eu acho que existe aí uma diferença muito grande. E a outra coisa, e eu costumo falar isso para todos os meus pacientes quando eu vou falar sobre risco cirúrgico e tudo mais, é que medicina não é matemática. Medicina não é uma ciência exata. A medicina é uma ciência que varia muito e que hoje pode estar de uma forma e amanhã de uma forma completamente diferente. Então, eu acho que a gente trabalhar muito, se esforçar muito para que a gente consiga manter essa disciplina para sair dessa situação até o fim de maio, eu acho que é uma coisa boa da gente pensar, é uma coisa boa da gente imaginar e se esforçar para que aconteça. Mas nada impede que vá mais para frente.
Também acho. A Cláudia está perguntando se ela deve usar máscaras ao ar livre. Cláudia, eu vou te falar assim, sim. Tem vários estudos mostrando aonde a respiração consegue enviar essas gotículas, né, que a gente emite a cada respiração ou quando a gente está falando. E durante o exercício físico, inclusive, tem vários estudos já mostrando isso. E sim, você deve usar para você não contaminar o resto do mundo e evitar também. Gente, é muito legal, assim, um dia que vocês saírem de máscara, eu só saio de máscara e eu só tiro a máscara dentro de casa. Bom, o dia que você sair de máscara, você vai notar que você leva menos a mão ao rosto. E quando você leva, você vai tocar a máscara e não a sua mucosa. Se você notar isso, você já vai perceber, gente, realmente isso daqui funciona para eu não me contaminar, né? Porque, teoricamente, a mão vai tocando as superfícies e você se autocontamina. Essa é uma das principais formas de contaminação com a doença. Então, a máscara Exato. ajuda muito. E aí, em relação à máscara também, o seu pai colocou uma coisa aqui nos comentários Ai, que eu meu ainda pai. não tinha visto e eu achei também super interessante, que é nessas máscaras de tecido, você forrar elas com um papel filtro ou um papel toalha e aí trocar a cada 2 horas, que isso realmente talvez aumente a proteção. Achei super E interessante. é uma coisa barata e que todo mundo pode fazer, né? Exato. E uma outra coisa que eu ouvi de um colega meu que é psiquiatra e que trabalha muito com comportamento e tudo mais, e ele falou que um dos estudos mais legais que tem é para gente, porque a gente leva muito a mão ao rosto. É uma coisa normal e natural. Então, a gente começar a contar, literalmente contar. Toda vez que você colocar a mão no rosto, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí, contando isso ao longo do dia, que só o fato de você ter a consciência das vezes que você está colocando a mão no rosto já diminui brutalmente o número de vezes que você faz isso. É Então, acho que essa seria tornar uma medida comportamental super legal. tornar uma coisa irracional, né? E automática, trazendo para o racional. Quando você começa a Exato, contar, você começa a se perceber mais, né? Acho que exatamente. isso é importante. A Adriane está perguntando que ela viu uma matéria falando que os kits da China não são confiáveis, se você tem conhecimento. Se quiser, eu Acho que depende respondo. muito. Acho que depende muito de qual é o teste, depende muito de qual é a metodologia que é utilizada. Então, não dá para generalizar, falar, putz, kit da China é bom, o kit da China é ruim. Eu A acho que gente assim tem um como. órgão regulatório, que é a Anvisa, e que ela já está vendo quais são os testes que funcionam e já está tirando de circulação e fazendo uma lista das marcas de testes que não estão funcionando e eles não estão sendo mais comercializados, tá? Então fique tranquila que a gente tem um órgão regulatório já para fazer esse serviço. Não Hoje eu tô precisa se com. preocupar. Exato. Hoje eu tô com companhia aqui. Peraí. Olha, Isa linda! Que saudade de você! Que linda que ela é! A Tati está agradecendo a você, que você cuidou dela e da família. O Ivan Camargo é meu professor da vida, amo de paixão. Obrigada, Ivan. Adorei sua live hoje mais cedo. A Thaís, minha parceira aí. Meu pai está falando. Certo, você tem mais experiência que eu que não sei fazer direito. O Admilson está falando também que você é um excelente profissional, só gratidão que você cuidou dele e da esposa dele. Ele é o marido da Tati, eles são uma família querida demais. É, Vamos lá, a sua tia Mara está aí mandando joinhas também. A Adriane está falando assim, maio dá uns 15 dias, se for pensar hoje, mas vem o frio depois. Bom, o frio também estava nos outros países, a gente está tentando evitar esse conflito com a questão climática, uma vez que a gente está percebendo que ela não é muito um bom parâmetro, visto que os casos explodiram nos Estados Unidos agora quando esquentou.
Então, aquela história de que o vírus ele ia bem no frio, mas que ele vai mal no calor, ele está indo bem em todos os lugares até agora, infelizmente, ele ainda está indo bem. E da mesma forma que está estourado lá agora, que está esquentando, estourou aqui no Brasil quando ainda estava quente. Exato, né? Joragão querido, isso, a Adriana está falando que usar máscara é uma questão de amor, gente. Todo mundo vai Boa. se ajudar, é muito fácil, é muito barato. Sempre tem alguém agora que está fazendo a máscara. Também a gente está dando uma força para quem está fazendo isso em casa, pagando e comprando a máscara de alguém que está precisando e criando uma fonte alternativa de renda. É bom para todo mundo. Quem puder, compra de alguém que está usando isso como uma fonte alternativa de renda, que é legal. Corina, sem entrar em questões políticas, hoje sai informação de que o Trump iniciará o processo de abertura do comércio. Não parece cedo isto, visto que o contágio e a mortalidade ainda é grande nos Estados Unidos? Eu acredito piamente que a gente não tenha acesso a todas as informações que um presidente da República tem. Isso me parece bastante óbvio. Independente de ser a favor ou contra o Trump e de defender as mesmas ideias políticas dele ou não, eu acredito que seria de uma irresponsabilidade muito grande a gente acreditar que uma pessoa tome uma decisão dessa baseado em emoção e não em dados muito concretos. Eu acredito que se ele está tomando esse tipo de atitude, algum dado, alguma projeção ele deve ter de que já pode fazer isso sem piorar muito a situação da saúde, ou piorar ainda mais a situação da saúde. Eu tenho algumas coisas para falar a respeito disso. Em primeiro lugar, ele não vai abrir para os Estados Unidos inteiro, essas atitudes, ele liberou os estados para eles optarem como eles querem proceder com a abertura da economia. O presidente da República, ele tem uma função primordial, que é a função de cuidar da economia de um país. Portanto, todos os presidentes da República vão ter um discurso protegendo e tentando melhorar a economia do país que eles estão gerindo. Porque eles consideram o país uma empresa, gente. Então, não dá para ficar criticando, porque qualquer presidente de qualquer país vai tentar gerir de forma empresarial. Se falta gente trabalhando, diminui a receita, os cofres vão ficando vazios, é o bolso, ele tem que cuidar do país, é a função dele. Então, cada presidente está tentando, mas ele está, de uma certa forma, sem defender, porque eu não acho que o Trump é correto em várias coisas, mas isso é uma opinião minha, cada um pode ter a sua, mas ele deu essa autonomia para os estados para que porque a mortalidade ela está se dando de forma diferente. Nos Estados Unidos, Nova York é uma cidade como São Paulo e como as grandes capitais aqui do Brasil que tem aglomerado, que o transporte público é a principal forma das pessoas se locomoverem. E é evidente que nesses lugares que tem aglomerados vai ter um maior número de gente infectada e um maior número de gente doente. Né? Mora todo mundo muito juntinho e todo mundo usa o sistema de transporte público. Por exemplo, na Califórnia ou em Miami, quem já foi, quem conhece ou quem não, pode dar um Google, os quarteirões são imensos. Não há possibilidade de você viver numa cidade como essas sem ter um carro. Isso já faz um isolamento social individual. Cada pessoa já vai ficando isolada porque tudo é mais amplo, tudo é maior e não tem grandes aglomerados, tá certo? As casas são mais amplas, não mora tudo em prédio, igual em Nova York. Então, vai muito da questão geográfica de cada cidade, de poder fazer essa abertura, né? E vai dos estados verem e fazerem as medidas, mas ninguém vai abrir e falar, não, gente, agora vamos todo mundo trabalhar. Não, vai ter um monte de pré-requisitos para isso voltar a acontecer e vai acontecer de forma gradual. Né? Sem querer te complicar, prima, mas só pegando aqui 3 comentários que vieram agora no final, depois eu deixo você voltar para a ordem direitinho. Mas assim, realmente, nos Estados Unidos, cada local tem uma característica, assim como no Brasil.
Sim, O Brasil é um país de dimensões tão continentais quanto os Estados Unidos e com que diferenças cada cidade absurdas de cada estado para cidade é estado, às mais vezes uma. até de cidade para cidade, e que com isso merece uma medida personalizada para cada localização. Eu Efetivamente, entendi, Corina, que. Perdão. bom, pode falar. Não, os grandes centros urbanos são os que mais vão sofrer. Não tem Eu como. entendi, Corina, que não era uma crítica, não, que era realmente só uma pergunta. E a terceira coisa que eu ia ver é o Sasso, meu amigão, que está perguntando cadê o pico. Putz, Sasso, eu espero honestamente, cara, que a gente não veja o pico. Que o pico seja isso que a gente está vivendo e que daqui para frente a curva seja descendente. E se for isso mesmo, meu, eu acho que a gente tem que agradecer, e agradecer muito, por todas as medidas que foram tomadas, por todos os esforços que estão sendo feitos, inclusive por você, pela sua família, que eu sei, para evitar que a gente tenha um pico maior. Agora, não me parece que o pico ele vai vir agora, daqui a uns 15, 20 dias. Ah, mas eu falei isso na semana passada. Ah, o Mandetta falou que antes era março, abril, maio, depois maio, junho. É isso. Medicina não é matemática. As coisas mudam. Muda Às vezes muito. você chega no hospital, fala para um paciente que naquele momento ele não tem que ser operado, e 1 hora depois, 2 horas depois, o quadro muda completamente e você tem que operar. Tasso, Então, eu tenho uma coisa para te falar. Ó, acho que São Paulo criou esses leitos em estádios, né? Tá criando várias alternativas, como eu falei no começo da live. Então, realmente, a gente tende a tentar amenizar um pouco o impacto da doença aqui na nossa cidade, mas que não é a realidade de outras cidades. Em Manaus, por exemplo, eles já não tinham as câmaras frigoríficas e tem vídeos muito tristes que eu te convido a ir olhar onde está o pico, por exemplo, em Manaus. Depois eu convido você a conhecer a situação do Ceará, que já não tem mais nenhuma vaga de UTI em todo o estado. Em Manaus teve um hospital que teve 14 óbitos na mesma noite. E ele é médico, né? o Sasso, não. Não. Ele é meu amigo do colégio, a gente joga bola junto até hoje, cara, meu Então, irmãozaço. Sasso, você não quer saber o que são 14 óbitos numa noite no hospital, porque a gente não tem onde colocar as pessoas. É uma questão Exato. logística muito básica, matemática, né? É Acabou muito ruim mesmo. aquilo, você tem que levar e é muito ruim e não tem sistema para levar embora. Então, o pico Não está tem mesmo. nesses lugares. E eu convido Exato. você a jogar no Google esses dois lugares, aí você vai entender o que a gente está falando do pico. Porque eu entendo que tem uma Boa. galera falando do pico, que não já devia voltar a trabalhar, que estavam bravos porque hoje os nossos governadores e prefeitos daqui do estado de São Paulo, eles resolveram prorrogar até de novo o lockdown. Eu entendo que tem uma galera preocupada com a economia, mas para essa galera eu tento falar a visão de que o dia que eu, médica, ou o Antônio, médico, tratar as pessoas como números e a gente não tiver preocupado em deixar todo mundo com vaga no hospital e com acesso à saúde, a gente já não é mais médico. A gente pode ser economista, a gente pode ser outra coisa, político. Mas Sem dúvida. a nossa função aqui é zelar e tentar falar, não, a gente vai esperar e vai estar aqui esperando para atender você, né? Não pode tratar como número ou querer saber o pico, fazer a ciência, que é uma coisa que a gente quer só salvar a vida aí para que ninguém morra sem assistência. Sassônia, só Que para mais terminar aí? de responder essa sua tréplica, ou réplica, no caso, aqui em São Paulo, meu, o que a gente tem é uma questão também relacionada aos testes. A gente tem muito paciente internado que tem todas as características da infecção pelo Covid, tomografia do Covid, exames de sangue do Covid, mas você não tem o teste positivo. E não tendo o teste positivo, isso não entra como estatística. E aí você acaba tendo um número que não é tão fiel, não por uma questão da gente tentar maquiar esses números, mas porque para você entrar numa estatística nacional de saúde, você precisa ter esse pré-requisito que é o teste positivo.
tá? Mas aqui também está crescendo muito, meu. Muito mesmo, infelizmente. O Luiz Rocco está falando que não dá para ter uma medida padronizada, que a gente tem que achatar a curva. É exatamente isso que a gente está preconizando e falando. Um monte de gente aí, Duda, Pogo, Bol, Patrícia, Sônia mandando palminhas, oi, beijos. Não sei quem são, devem ser os fãs do meu primo amado, que é uma coisa de louco esse meu primo. Vamos lá. A Adriane está falando que ela gostaria de achar que já está no pico, mas ela não acha. Eu também acho que não. Vejo que temos bem mais pessoas na rua. Se projetar isso para o futuro, a chance de aumentar as demandas é maior mesmo. A Drica está falando aqui, segundo o IBGE 2018, 12,2 milhões de habitantes. Eu não sei aonde que ela está falando isso. Eu li esse comentário, depois se puder só dizer esses 12,2 milhões de habitantes, eu não entendi o quê? Na rua, em situação de O Brasil, perigo? que eu saiba, tem 220 milhões, então. Não, no Brasil. No Brasil, então. Não, isso sim, ela quis dizer um pequeno grupo, Paulo, mas que eu também não entendi. Não sei também. O Sasso está falando aqui, né, que a pergunta era referente ao São Paulo, porque ele gostaria de entender o equilíbrio das decisões dos governantes versus a realidade médica. É isso que eu estou te explicando agora, né? Acho que já explicamos isso. Que o Nordeste é mais carente, realmente o Nordeste é mais carente. A Drica está falando que ela acha que a vida deveria continuar de forma consciente, com todos os cuidados cabíveis. Eu também acho, que é isso que a gente está tentando fazer, né? Exato. Mas nesse primeiro momento, a gente precisa tomar um cuidado extra para evitar que um número muito grande de pessoas fique doente ao mesmo tempo. A Renata está falando, oi, Rê. Exato. Pensando nisso, o quanto a realidade das pessoas sobre quantos casos e óbitos temos estão fora da realidade. Sem testes, os poucos realizados demoram muito para sair resultados. Verdade. Tem teste demorando até 25 dias para sair o resultado. Então, a gente realmente não tem nenhuma previsão assim, real de quantos casos a gente tem aqui em São Paulo. Exato. Fora quem está infectado, mas não tem sintoma. Esses não entram na contagem. Exato, Sônia. Esses não entram na contagem, mas esses não, às vezes nem sabem e eles estão indo no mercado, por isso que todo mundo tem que ir de máscara. Boa. Né? E acho que é isso, né? A Adriana está perguntando se a gente acha que vai melhorar com a mudança do ministério. A gente sempre espera que sim. O Antônio já respondeu isso antes, dizendo que agora a gente tem um médico e que não é um político. Então a gente sempre espera que sim, que vai melhorar. Que as medidas vão sendo aplicadas a cada região de acordo com os estudos e os cenários individualmente. A Beli está perguntando aqui que ela pode estar sendo redundante na pergunta dela, mas como estabelecer uma conduta de tratamento se o paciente, ao ser internado, é mais um suspeito de ter a Covid? Na verdade, quando você tem uma evidência na tomografia, nos exames, no quadro clínico, de que é uma infecção pelo Covid, porque, para explicar, né, vocês não têm obrigação nenhuma de saber isso, a característica de uma pneumonia, a característica da imagem da tomografia, do raio-x, da pneumonia, ela é completamente diferente das características da imagem de uma tomografia de um paciente infectado pelo coronavírus 2, né, pelo Covid-19. Então, com isso, você faz um diagnóstico preemptivo de que é uma infecção pelo Covid e entra com um tratamento padronizado como se fosse mesmo. É que não tem o padrão de tratamento hoje, ele varia, gente, de acordo com cada quadro apresentado, considerando as comorbidades do paciente. Então, não tem nada ainda falando assim, não tem receita de bolo de chegar ao paciente e o doutor Antônio tratar você, a sua mãe, seu pai da mesma forma, tá? Exato. Então, quando tiver algum sintoma grave, tem que ir mesmo para o hospital
O Antônio até falou isso essa semana, que muitas pessoas estavam postergando a ida dela aos hospitais por doenças, às vezes, que são graves também, e não estavam indo por conta do Covid, que não pode deixar, né, de ir. E acho que é isso, né? O Luiz Rocco está falando aqui, porque o Instituto Adolfo Lutz está tão desaparelhado. É uma vergonha. Ele não tá, ele tá abarrotado. É Tá diferente. Ele lotado. está abarrotado de exames para processar e não consegue processar num tempo hábil, num tempo legal. É a mesma coisa dos hospitais, né? O hospital é também um processo de uma fábrica de cura, vamos colocar assim. A gente também, quando abarrota o sistema lota, aí a gente não consegue atender todo mundo. Né? Com os testes também. Todo instituto funciona esperando uma demanda e infelizmente ninguém imaginava que isso ia acontecer. Essa demanda é muito maior do que o sistema consegue absorver. Exato. Quem mais aqui? Segundo o IBGE, de 2018, são 12,2 milhões de habitantes em São Paulo. Sim. Exato. Um país dentro do país. Exato. E que vive em situações de aglomerado, né? Mas também tem gente que mora num prédio e tem gente que mora na favela. A gente tem também esses dois mundos dentro de São Paulo. Vocês têm ciência do trabalho da Redditor com corticoide? É uma alternativa? Na verdade, assim, nesse momento, cada hospital, cada serviço está fazendo os seus protocolos de pesquisa, os seus protocolos de estudo, para tentar descobrir alguma alternativa que seja boa para o tratamento e para a cura dessa doença, para diminuir o tempo de doença, para diminuir o tempo de internação, o tempo de necessidade de intubação. Então, para cada serviço de saúde ou para cada grupo, vai existir uma série, não é só ou uma série de protocolos de estudo, uns com antivirais, outros com antibióticos, outros com antimalárico, que é a cloroquina, outros com o uso do corticoide. Corticoide. Eu que sou asmática, por exemplo, Para vermífugos. Tem de tudo. Exato. Então, existe tudo isso ainda. Corpos agora, né, para fazer exato. A gente está tentando criar vários outros tratamentos, mas para cada caso clínico, a gente vai entrar com uma medicação como se fosse sintomática, né? Não tem um protocolo e não tem uma cura única para a doença. Exatamente. Tá? Então, acho que é isso, né? A gente respondeu aí todo mundo. Quero te desejar uma semana magnífica, abençoada. Para nós todos. Né? Se Deus quiser. E contar daqui uma semana, você conta de novo como é que vai estar. Espero que a gente tenha boas notícias de que ainda não estamos no limite, mas acho que a semana que vem já vai estar no limite. Tudo indica que, infelizmente. Tomara a Deus que não, tomara mas a Deus vamos... que a gente consiga abrir mais vaga, né? Que tudo vá... Que com as máscaras aí também a curva chate, que a gente descubra uma cura, terminar pensando coisa boa. Deixa eu só aproveitar que nós estamos aqui e perguntar para vocês mesmo que estão assistindo se vocês acham que vale a pena a gente continuar com essas conversas ou se já perdeu um pouco do fator surpresa e dessas novidades, ou então se realmente vale a pena realmente a gente continuar com isso. Se vocês quiserem depois mandar, tanto para mim como para a Flá, via direct, porque realmente a nossa intenção é trazer informação, né? Acho que muitas vezes tentar tranquilizar, tentar desmistificar um pouquinho as coisas, porque eu acho que muitas vezes realmente as informações que são passadas, elas não são muito claras, elas não dão uma ideia muito geral, às vezes elas são muito técnicas. Então, se a gente conseguir fazer isso, se vocês acham que a gente consegue fazer isso, depois só dá um toque pra gente, eu acho que vale a pena. Tá bom? Muito bom, é isso aí. Porque o que as pessoas têm me respondido, eu não sei se é o que vocês aí que estão assistindo, é que elas
ficam indecisas em saber o que a mídia está falando, da mídia que mente muito e que estava todo mundo querendo saber o dia a dia, a realidade, que era a proposta é essa, né? De falar coisa que às vezes não é boa, mas que é o que está acontecendo de verdade, de duas pessoas que estão indo no hospital toda semana e vendo o que está acontecendo. Mas aí, Boa. melhor do que a gente presumir que está sendo válido, acho que vale a pena indicar, falar para todo mundo assistir, pergunta para as outras pessoas Isso. e avisa que a gente continua aí para falar com vocês, tá bom? Eu acho que a gente, na primeira semana fez às 8, e aí nessas últimas 2 semanas fez às 7. Acho que a gente já podia deixar combinado o novo horário oficial das Às 19 7 horas tá para a menos gente fazer. cheio, melhor. Exato. Continua, Papi, te amo. Ai, tio Antônio me ligou a semana passada, como eu amo ele e a tia Laura. Vocês não sabem, aquela pergunta da imunoglobulina na semana passada Sim. fez meu pai, que tem 87 anos de idade, voltar a estudar. Eu Ele foi falei para ele, estudar, tio, você trata fez de estudar que a gente vai pesquisa. te colocar no meio das lives para você responder quando a gente tem dúvida. É Aí, isso, fez pesquisa, foi estudar, me ligou para você, para passar essas informações todas. Obrigado, pai. Muito legal. meu pai está estudando a Bolsa de Valores, está fazendo aula, fazendo home broker, acho que chama, durante o dia. Então, tá day trade. Orgulho. Aí, Orgulho orgulho desses irmãos. total. Ele tá aproveitando e falei, não, pai, o meu dinheiro, o que eu ganhar, você já vai cuidando aí, porque, né, eu vou precisar dessa ajuda. Ó, ligou pro meu pai também, seu pai. Pronto, maravilhoso. Tá, gente? Obrigado, boa Bela, noite. um beijo. O Antônio tá aí também? O Antônio tá lá no quarto assistindo a live, inclusive. Um beijo para ele, um beijo para Bebela. Tô morrendo de saudade. E quando tudo melhorar, vocês vêm aqui ver os cavalos comigo, que eu tô com muita saudade. Eles estão morrendo de vontade, tá? Um beijo, primo. Te amo Beijo muito. grande, beijo para todo mundo. E a gente continua aqui à disposição de vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.